Shalom, igreja. Shalom. Jesus, quando falava aos seus discípulos, não é o meu caso, estou falando aos meus irmãos, ele dizia: eu estou fazendo, vocês não vão entender agora, vão entender depois. Muitas coisas nós ouvimos, e hoje temos o Espírito, em João 15, ele fala: olha, eu queria contar tantas coisas para vocês, mas vocês não têm condições de entender. Mas eu vou enviar o Espírito e ele vai lembrar tudo que eu ensinei vocês. Todos nós já temos o Espírito Santo, mas nós temos níveis de fé diferentes, de entendimento, mas o mesmo Espírito deseja o nosso crescimento. E às vezes, na hora nós não entendemos claro, fica meio estranho. Lá na frente, num determinado momento, alguém está falando de algo totalmente diferente. Você fala: ah, entendi. Então hoje pela manhã, quando a pastora falava, eu falei: meu Deus, que impressionante, que interessante. Como eu fui tocado já quando ela abriu o culto. O louvor, então nem se fala, o louvor arrebentou, esmigalhou. Sobrou só um pouco de pedaço para o pastor Davi vir acabar de nos fazer reduzir a pó. Quase eu sou levado numa caixinha, porque quase que eu viro pó hoje pela manhã. Né, querido? O teu doce Espírito nos conduz a toda a verdade nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Vou procurar falar devagar, mais devagar, e até meio teatral, dramático, para assimilar melhor. Preste bastante atenção. Hoje pela manhã, a pastora citou aqui a respeito da casa na rocha. Antes de falar de casa, antes de falar das 12 pedras, a rocha na Bíblia, ela fala de uma pessoa. Há um lugar em Israel que eu amo, que é o Banias, porque eu creio que a minha cidade tem a ver com Banias. Banias é nos pés do Hermon, num lugar com muitos figos. Valinhos é a cidade do figo roxo. E eu, estudando, descobri que o figo veio do Mediterrâneo, e aí é uma coisa minha. Num determinado tempo, eu comecei a chamar Valinhos de Jerusalinhos, e tive uma definição de figo, uma das 7 espécies, da festa dos tabernáculos, e um dia um rabino, falando algo, foi uma revelação para mim. Muito bem. Rocha. Eu estava uma vez em Banias, ministrando, e o guia, um professor da universidade, guia, sempre ele gosta de confrontar os pastores. Ele quer provar o contrário. E aquele dia ficou me olhando em pé, não sentou, eu peguei meu grupo, dei o tempo do guia e o meu guia. E eu comecei a falar da rocha. Comecei a falar do irmão. E aí quando ele terminou, ele falou assim: o teu discurso foi bom, professor, mas rocha, no grego, é Petras. E a nossa história não tem nada a ver com o grego. Eu falei: concordo. Só que a rocha que eu estou falando não é a rocha do Pedro, Petras, Petro. Eu estou falando da rocha do Antigo Testamento. A rocha que nós estamos estabelecidos. Quando a palavra diz na Torá: vocês rejeitaram a rocha. E eu fui explicando para ele, e ele foi recuando, ele disse: eu ia contar uma piada, não vou mais. Daniel, quando fala escatologicamente dos reinos deste mundo, ele fala da Babilônia, ele fala do Medo-Persa, ele fala do grego, ele fala do romano. Na realidade, Babilônia foi levantada como antinoiva, foi levantada como antipovo de Deus, como anti-Jerusalém.
Então, quando Nimrod, ele induz o povo a se rebelar contra Deus, porque Deus falou, esparrame-se e enche a terra, ele disse, não, vamos nos reunir, fazer uma torre que penetre o céu. Não era tocar, era penetrar o céu para saber os segredos de Deus. E em cada cultura nasce com um culto. Quem estuda, e vários aqui conhecem, estudam, são bem formados, toda cultura nasce num culto. E ali, naquele culto em Babel, começou um projeto satânico contra o projeto de Deus. Porque tudo envolve a semente. Tudo envolve aquela palavra de Jesus. Do ventre da mulher vem uma semente que vai ser mordida no calcanhar, mas essa semente vai esmagar a cabeça da serpente. E os demônios não conhecem os tempos de Deus. Por isso que Gênesis 1, 14, quando Deus criou os tempos, o sol e a lua, para Moadim. A palavra Moadim, que a palavra na nossa Bíblia está sinais. Deus criou os astros para sinais e para marcar. Aquela palavra no hebraico é Moadim, significa tempos determinados. Então, quando eu falei meio en passant ontem, de um dia é um tempo determinado, um mês é um tempo determinado, mas Deus tem os seus tempos determinados, são os seus ciclos. Então, Daniel, Deus da revelação, ele até adoece. Vendo o quadro, a Babilônia, ela transfere-se para o Medo-Persa, gera outro império, mas a Babilônia vai. Depois ela é transferida para os gregos, e ali se reforça por causa da cultura. Amós 9 diz, a partir do verso 11 e 12, que nos últimos dias vai haver uma guerra entre os filhos de Sião e os filhos da Grécia. Os filhos de Sião são todos firmados na palavra, porque a palavra vem de Sião. Quimit Sion tece Torá. De Sião virá a lei. Quando fala de Sião, não está falando da Jerusalém aqui, está falando de Sião, Monte Saion, mas é o céu. Filho da Grécia, e agora é até difícil falar porque eu gosto de estudar, eu gosto das ciências, eu gosto dos filósofos, falava tanto com o pastor Bruno, mas na realidade, o que opera, o que nos derruba, o que nos aprisiona é a Grécia. Porque é uma diferença entre o espírito de Sião e o espírito da Grécia. O espírito de Sião foi falado aqui, o pastor Davi falou, o pastor Fabiano falou. Quando você fala em milagres, sinais e maravilhas, isso fala de Sião, isso fala do sobrenatural. Quando Jesus fala, se eu estou expulsando demônios, se eu estou curando, o reino dos céus é chegado. A linguagem de Sião é sobrenatural. A linguagem grega é lógica. É a lógica aristotélica. São os silogismos. Quando você tem uma primícia é o primeiro fruto. Tem uma questão, uma afirmação, mas a segunda informação e vem a conclusão. Tem que ter lógica. Paulo no Areópago falava com os sábios. Ali eles iam discutir as últimas invenções, as descobertas, e tinha nome de Deus, mas tinha um Deus desconhecido. E Paulo começa a refutar. Quando Paulo fala, todos estão boquiabertos, estão estupefatos, olhando para Paulo. Mas quando Paulo fala da ressurreição, é uma linguagem de Sião, eles, sobre isso que ouviremos outra vez. Mas Deus trabalha com os escolhidos. E ali, Dâmaris, mais algumas pessoas, elas nasceram de novo. Então, ainda que nós tenhamos que transitar em todas as culturas, o que vai nortear a diferença é a cultura de Sião. A Bíblia diz em Amós que Deus vai pegar o arco de Judá, colocar a flecha de Efraim e jogar. Preste atenção,
o arco é Judá, a flecha é Efraim, nós temos instrumentos de guerra. Judá é Israel, o remanescente, porque nem o judeu vai entrar na eternidade se não reconhecer Yeshua como Salvador. Mas e esse Israel que Deus protege? Sim, por causa da aliança com os patriarcas e porque Deus prometeu aquela terra, ele não volta atrás. Ninguém vai ter aquela terra. Mas, para fazer parte do reino, eles têm que não se converter, porque converter é isso, você vai e se converte. Isso é para nós, gentios. O judeu não tem que se converter, apenas ele tem que entender que o Mashiach, que Yeshua é o Mashiach, e ali ele entra na plenitude. Então, quando a Bíblia fala Judá é o arco, porque o arco é que lança, e Efraim é a flecha, é a que vai longe. Quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele mudou a mão. Tinha Manassés e Efraim. E José, não, pai, esse aqui é mais velho. Eu sei, meu filho, eu sei, mas esse aqui vai ser uma multidão. Somos nós. A quantidade de gentios que vão entrar no reino é muito grande. E a quantidade de judeus, até pelo tamanho da população, é bem menor. Mas como Deus iria fazer isso? E Amós 9 fala, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi e vou buscar o restante de Edom e os povos que eu chamei pelo nome. Então não é só Israel, é um povo. Então esses símbolos são fortes e nós precisamos entender para nós não cairmos de um lado e nem do outro. Tão fanático que é só judeu e não tão lógico e somos filósofos. Estava vendo uma coluna só de filósofos, um lugar, e a palavra é essa. Eu achei gostosa aquela palavra. Ele disse assim, nós somos guiados por esses sábios de mais de 300 anos antes de Cristo? Não. Não. A verdadeira Sofia, a verdadeira sabedoria, chama-se Jesus Cristo. Muito bem. A Bíblia fala, esse Daniel, ele viu Babilônia, ele viu Medo-Persa, ele viu Grécia. Grécia vem fortalecer a Babilônia, porque Roma conquistou o mundo, mas não conquistou a inteligência, a Grécia. Para ter uma oposição, não bastava ter a força, precisava ter o conhecimento. Então, Grécia caminha até o fim, junto com Babilônia. Quando Babilônia se estabelece no Império Romano, e Daniel está vendo, a estátua, cabeça de ouro, peito de prata, bronze e os pés ferro e barro. Estou fazendo aqui uma dramatização para entender. Eu estou tentando introduzir a mensagem que eu não consegui ainda. Mas eu vou chegar lá. A Bíblia diz que uma pedrinha foi lançada do céu e esmagou as pernas, que era metade de ferro e barro, que não se unem, e aquela pedrinha foi crescendo. Em Apocalipse diz que aquela pedrinha foi crescendo, 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 e tomou toda a terra. Quando eu disse ontem que Moisés viu Jesus, viu a face de Deus para a rocha, porque aquela rocha era Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 10. Muito bem, atos proféticos. Que nós erramos muito nesses últimos 20 anos, que nós tudo fazíamos atos proféticos. E virou, grande parte, atos patéticos, ridículos. Mas não é que o erro vai fazer eu pular da verdade. Foi perguntado para um agente federal dos Estados Unidos, como é que você conhece o dólar falso? Eu só conheço o dólar falso porque eu conheço bem o dólar verdadeiro. Não existe falso se não existir o verdadeiro. Ah, tem muitos apóstolos falsos. Como é que eu vou definir como uma pessoa falsa se eu não conhecer o verdadeiro? A nota de R$500, ela não é falsa. Porque não existe o R$500. Era uma mentira. Só existe o falso se você tiver um parâmetro com o verdadeiro. Então, ato profético é algo muito sério. É algo que eu sou apaixonado.
Porque Deus, ele faz atos proféticos. Jeremias, pega um cinto de linho e amarra, vai na cintura, depois você vai perto do Eufrates e enterra. Errou. Jeremias, volta lá e pega o cinto. O cinto está podre. Assim está podre essa nação. Então Deus de Gênesis a Apocalipse fala de atos proféticos. Muito bem, a pastora falou, tristemente, que não tinha 12 pedras. Uma. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas essas pedras vão marcar o nosso destino? Não, mas elas podem marcar uma direção. Se isso é sério ou se é só um joguinho de teatro. Porque nós assumimos algo sobrenatural. O que nós estamos assumindo, nós não estamos nem entendendo. 1 aos Coríntios 13, verso 12, diz que nós estamos vendo obscuramente. Em algumas Bíblias diz, nós estamos vendo sem entender, mas quando chegar a hora, nós entenderemos plenamente. Essas 12 pedras, Josué vai entrar na terra. E o Jordão estava transbordando, e acontece um milagre. O mesmo milagre do Mar Vermelho, parar, abrir, acontece com o Jordão. E o Jordão, naquela região que eles passaram, em tempo de chuvas, muitas chuvas, ele fica realmente transbordando. E Deus queria fazer um milagre, e põe os 12 príncipes para passar, pararam no meio do Jordão, pararam para que passe a arca. A arca fala da presença de Deus. A arca de ouro fala da santidade. A vara de Arão, que morreu e ressuscitou, fala de Jesus. O maná é o pão que desceu do céu. Então, a arca é a imagem de Deus, é a direção de Deus, simboliza Deus. Então, vai passar a arca, a presença de Deus. E ali mostra, por que esse símbolo? Porque a arca até sumiu. Porque aquele símbolo fala de uma realidade espiritual. Pega a pedra, 12 pedras e guarda. Josué está só obedecendo a Deus. Eu creio que Josué não tinha nem entendimento de altar. Como era o altar? Abraão pegou uma pedra, transformou em altar. Isaac pegou uma pedra, transformou em altar. Jacó, quando fugia do seu irmão, ele deita num lugar que ele pensava que era, por acaso, aleatório. Não existe nada aleatório para Deus. Não existe coincidência para Deus. Tudo de Deus funciona debaixo de um plano, de um arquétipo. Então Jacó dormiu e sonhou que anjo tinha uma escada, anjos subiam e desciam. Espera aí, não é anjos desciam e subiam? Não. Anjos subiam e desciam. Era uma troca de guardas, porque aquele lugar Deus escolheu para ser o lugar do templo. Aleluia. Só que aquela pedra foi a pedra que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. E quando Deus pediu o filho, dá teu filho, mata ali no quintal. Não, eu tenho que caminhar 3 dias. Deus disse que ia me mostrar um lugar. E quando Deus falou, lá naquele monte, sobe e sacrifica o teu filho. E Abraão foi ali, naquele monte, Moriá, e ele matou Isaac. Abraão matou Isaac. O reino do Espírito funciona na legalidade. Se Abraão não tivesse matado Isaac, Deus não teria legalidade para matar o seu próprio filho. Só que no reino do Espírito não trabalha na ação, trabalha na intenção. Abraão decidiu, pegou o cutelo e Deus para. Já tinha matado o filho por dentro. E a Bíblia diz que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Podemos aplaudir nosso Deus. Muito bem, mas e essa pedra? Está lá essa pedra. As nações, rei Davi, e aquela pedra. Aquela pedra ali pertence a Araúna. E Davi, ajudado por Deus, consegue vitórias. Quando a pessoa consegue muitas vitórias, é perigoso. Como é perigoso a hora do sucesso? A hora do fracasso é fácil consagrar. Deus só corre, mentira. A hora do fracasso, quando a gente está no poço, só tem alternativa. Olhar para cima. Virar o livro para mim.
Por isso que as cabanas na festa dos tabernáculos não tinha teto. Era para as pessoas deitarem olhando para cima. Cabana de madeirinha, aquelas cabaninhas de pauzinho ali com aquela folhagem olhando para o céu. Porque o povo sempre tinha que esperar o livramento do céu. Mostrando que não tinha condições. Porque no Egito, o calor, acho que é igual esse. Mas a noite é fria. Por isso tinha a coluna de fogo e a nuvem. E Davi um dia se achava, falou para Joabe, conta aí meu exército. O Joabe, que era um carnal, sei que ele era crente, era um carnal. O rei, não faça isso, para quê? Faz. Deus falou, escolhe, Davi, 3 tipos de castigo. Davi escolheu, bom, prefiro cair nas mãos de Deus. E o anjo veio e matou 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Davi estava desesperado. E quando o anjo foi destruir Jerusalém, Deus pode parar. E Davi chama Araúna, compra o campo, compra os bois e a madeira e faz um holocausto. E Davi diz, eu não posso oferecer nada a Deus que não custe sacrifício. E naquele lugar foi levantado o templo. A casa linda, a casa aparentemente grande e maravilhosa, que segundo o livro das Crônicas fala no capítulo 2, de 1 a 9, quando Salomão fala, a casa que eu vou fazer para Deus, ela vai ser grande e maravilhosa. E ela se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Mas a Bíblia diz que Deus não mora em casa, não mora em templo feito por mãos humanas. Quando Elias vai enfrentar os profetas de Baal, Elias tira a gozação de inteirinho. Ele está muito seguro em Deus. Tinha 850 profetas, os de Baal e os de Astarote, o sangue nos olhos. Elias tirando gozação. E eles se cortando, se chicoteando, e Elias tirando gozação. 3 anos que não chovia. Vamos desafiar que sacrifício Deus vai aceitar. E fizeram Elias. Baal está dormindo, ou vai fazer uma viagem, foi até Bagé, vai demorar até chegar aqui em Jerusalém. Porque é capaz, o Brasil era visitado naquela época, o ouro de Ofim saiu daqui, as madeiras do templo, muitas coisas saem do Brasil. Mas isso é para outra história, é para outra imersão. Glória a Deus! Brincadeira, brincadeira. Quando está bagunçado o altar, Elias pega 12 pedras. Manda trazer água. Bota o sacrifício, 3 horas da tarde, hora do sacrifício. 3 horas da tarde você deve ver a pastora Márcia orando, porque como as coisas acontecem 3 horas da tarde. Ela fala, amor, espera que hoje é uma vez, eu tenho que esperar até 3 da tarde. Chega 3 da tarde, e o pessoal está. Elias vai, restaura o altar. Não era só um altar. Tudo de Deus tem um propósito. Aquelas 12 pedras representam todo o povo de Deus. Por isso escrever casa da rocha. Quando Jesus fala aqui, o nécio construiu uma casa na areia, e quando chegou o vento, chuva, aquela casa caiu. Mas o sábio construiu a casa na rocha. Jesus falava por parábolas que era a maneira de ensinar. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Como foi falado por todos aqui que me antecederam. Nós temos que estar firmados na rocha. Somente nisso. Eu estou falando isso porque eu estou contando a nossa história, passando um pouquinho pelo nosso presente e apontando um pouquinho para o futuro, que é o meu desejo de alertar o futuro. Então, esse ato profético, esse nome que foi assumido, segunda casa. Segunda casa. A segunda casa fala de glória. Mas antes de entrar na segunda casa, quero ler o salmo que foi lido ontem. Tudo aqui foi profético. A gente nem está entendendo, vai entender depois. Tudo foi profético. Começamos com o Salmo 126. Não foi isso ontem? Vamos lá então. Tudo bem até aqui? Meus alunos, qualquer dúvida, fique na hora do intervalo. Brincadeira.
Eu dava aula de seminário, aquilo para mim era um presente de Deus. O pessoal não saía. O pessoal, olha, fecha a porta. E sentava na mesa. Isso. Sereníssimo, isso. Só Deus para isso. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor tem feito grandes coisas a este povo. Sim, grandiosas fez. Coisas grandiosas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como as enchentes, o leito dos ribeiros do deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Isso tem na minha história e tem na história de vocês. Quem são essas pessoas? Primeiro, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, este povo é aquele povo que estava na Babilônia por 70 anos. Foi levado castigo por 70 anos, porque eles não guardaram a Shemitah, o descanso da terra. Então, o reino durou 490 anos, 400 dividido por 7, a cada 7 anos, é o Shemitah, é o descanso da terra, dá 70. O povo ficou 70 anos para a terra descansar. Tudo de Deus é cronometrado, tudo de Deus é pontual. Muito bem, esse povo sofreu, eles foram para a Babilônia. E não é só isso, muitos nem quiseram voltar com essa tropa aqui. Muitos nem preferiram, porque a Babilônia fascina. Babilônia fascina. Quando o povo estava tomando a cidade, tomando Jericó, Deus operando, alguém lá, Acã, viu uma capa babilônica linda, um pedaço de prata e ouro, e guardou. Ele não tinha onde usar aquilo. Aí ele enterrou na barraca. E aí depois o exército foi enfrentar uma cidadezinha de Ai. 3.000 soldados voltaram correndo. E Josué, Deus, o que houve? Pecado. E descobre. Chegaram na barraca de Acã. O que foi? Eu vi uma capa babilônica linda e peguei para mim. E uma peça de prata e de ouro. Deus mandou pegar aquela família, toda a família, e o povo apedrejou para que aquela maldição não ficasse com a nação. Babilônia fascina. Babilônia fala da glória. Babilônia fala da religião. Babilônia fala da ostentação. Babilônia é negociante. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 18 que os mercadores vão chorar quando acontecer a destruição de Babilônia. Os reis fazem aliança com a Babilônia. E Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu. Muitos de nós estamos dentro da Babilônia, bem gostosamente, curtindo os prazeres, a riqueza da Babilônia. Esse povo está na Babilônia. E ele sai dançando. O povo judeu dança. Quem gosta de dançar, como eu gosto, se dá bem com Israel. Então, a primeira vez que eu cheguei em Israel, em 1990, que eu vi pessoas sobreviventes do Holocausto, aqueles homens velhinhos, aquelas senhoras velhinhas, dançando. Mas aquilo me tocou de uma maneira que eu sempre gostei de dançar. Os pastores falavam: Nicolau, você tem um jeitinho de pentecostal. O que é isso? Não falava que estava amarrado, que ainda não era renovado. Não era, sabe, o que é isso? Não brinca, não gosta de brincadeira assim, não. Você tem um jeitinho, você gosta de bater uma palminha. Eu acho que Deus já tinha. Não resistia. Ver culto africano, então, para mim era uma loucura. Coisa mais maravilhosa de ver africano crente dançando, é coisa maravilhosa. Então, ali vendo aqueles senhores dançando, eu vendo o pessoal do Holocausto, a alegria, a vida, dança pura, dançando, sabe, casais dançando com crianças, e lembrando, eu me apaixonei por isso, a alegria desse povo. Porque Deus é um Deus de festas. No calendário judaico, tem 77 dias de feriados para celebrar com a família, comer junto, alegrar-se com a família. Deus quer alegria, Deus não quer nada de peso, de religião. Jesus combateu a religião, aquela religião rigorosa, o farisaísmo. Jesus não estou fora disso. Jesus não criou religião. Jesus criou relacionamento. E o cristianismo não é religião, o cristianismo é uma pessoa. Aleluia! Hoje é o amor,
e é Cristo. Esse povo volta feliz, saiu da Babilônia. De uma maneira ou de outra, todos nós saímos da Babilônia. Eu tenho minha história romana, não só a romana é fácil de você resolver. As outras que são difíceis. Você já é crente, você já conhece Jesus, mas você acaba caindo nos sistemas. E eu vou tomar muito cuidado para não parecer que eu estou criticando ninguém, estou criticando a minha vida, estou contando a minha história. Quando você sai para o novo de Deus, você sai exuberante, porque você não quer nem saber. Você volta cantando: Senhor, restaura como o Senhor restaura as correntes do sul, ou as correntes do Negev. O Negev é na parte sul de Jerusalém, e o norte é de Jerusalém. Então, lá no Negev, quando chove uma vez por ano, 20 minutos. Mas você chega lá e vê aquela marca. Por quê? Quando chove lá no norte, transborda, o Jordão transborda, aquela água desce, tem até vídeos. Você bota aí no negócio de vídeo e você vê. A água vai chegando devagar, vai chegando, e ela inunda tudo. De repente, aquele campo morto começa a aparecer flores, a coisa mais linda. Então, eles estão tão felizes que ele fala: Senhor, o Senhor restaurou a nossa sorte, por isso nós estamos felizes. Restaura os que ficaram no cativeiro, restaura também como as correntes de água. Aí eles chegam em Sião. Ageu, capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde estão os seus caminhos, onde os seus caminhos o levaram. Suba ao monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas esse devia ser pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu trigo, vinho, azeite e tudo mais o que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel. E aqui aparece o personagem Zorobabel, que vai aparecer em Zacarias. Aqui é um homem, e Zacarias é outro. Zacarias e Zorobabel é o outro. E Zorobabel vai colocar o último fundamento da casa. Aí já está falando de Jesus. Chame o povo. Profeta Ageu, fale para o povo. Ageu, Zorobabel, Neemias e Esdras, eles vão trabalhar na reconstrução do templo que foi saqueado, destruído por Nebuzaradão, comandante do exército de Nabucodonosor. Capítulo 2, vamos lá. O povo se arrepende, diz a palavra: o povo se arrepende. Eu agora tenho que correr um pouco. Mas aqui no capítulo 2 vem algo que vai pegar a todos nós. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a esse, não é como nada. Não é como nada que vocês estão vendo agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo, aqui vem a chave,
Aqui tem uma chave. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto prata e ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. A Bíblia, o profético, tem uma aplicação para o momento e tem uma aplicação para o futuro. Isaías viu, no final dos dias, nosso povo voltará. E esse povo voltará em cima de pombos de asas prateadas. Isso foi 700 anos antes de Cristo, não tinha avião. Quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, o povo judeu foi trazido de volta em aviões Dakota ingleses de asas prateadas. O profeta vê, nem tenta explicar. Porque às vezes o profeta nosso de hoje é que ele vem e quer explicar. Olha, não explica, só solta. Porque o profeta vai ver algo que ninguém está vendo. E nem ele entende, nem quer entender, só profetiza. Abra a boca e profetize. Abra a boca e profetize. Então o que acontece? O povo estava fixado no templo de Salomão. Magnífico, magnífico. Salomão adotou uma exploração muito grande. Um homem sábio, nem vou entrar aqui na história de Salomão, primeiro, não precisa. Mas ele aceitou conselhos. Ao invés de ele aceitar o conselho dos mais antigos, que essa é a função dos mais idosos, dar conselhos, ele colocou na arrogância o conselho dos jovens. Olha, se meu pai, o dedo do meu pai, hoje é o meu lombo. Se meu pai bateu o Reboão, filho de Salomão, com o chicote, eu vou bater com escorpiões. O que acontece? Botou uma carga muito grande e ali acabou o templo. Acabou a glória. O templo volta até o templo de Jesus. Mas quando chega no templo de Jesus, essa segunda casa, já não tinha mais nada a ver. Era corrupção. O sacerdote já não era mais os sacerdotes originais, por causa da revolta dos Macabeus, lá no ano contra a Grécia, no ano 130 a.C. Já havia jogo político. Então, quando Jesus ele chama ali como a casa do meu pai, ele não está falando daquele edifício de Belém. Está falando de outra coisa que eu quero que você veja e que eu vejo. Ele está falando da outra casa. Por que essa palavra de Ageu? Primeiro, temos que chamar a atenção que quando nós estamos cativos e saímos de um cativeiro, é a hora que nós nos alegramos, fazemos votos e promessas. Mas também é a hora que nós fugimos do compromisso e cada um vai cuidar da sua própria vida. Quem vem do cativeiro, como o projeto de Deus é casa, é família, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que abraçar. Hoje foi falado muito isso na hora do almoço. Por que o judeu sobreviveu? Por que os chineses têm sobrevivido e conquistado no mundo? Porque um ajuda o outro. Vai uma família, os que ficam mandam recursos, aquela que vai se estabelece, ajeita, traz outro. Família, aquele sentimento de família, e vai crescendo. Eu uso chineses, porque agora estou vendo muito, vejo japoneses, principalmente judeu. Por que o judeu, desse tamanho, não cabe o nome no mapa? É uma potência, porque Deus abençoa, porque é família. Todos ajudam, não encontra um pobre. Eles não gostam que fale isso, porque tem alguns. Sim, tem alguns. Sempre tem. A Bíblia diz, sempre haverá pobres no meio de vocês, e vocês têm que ajudar. Mas, grosso modo falando, todo judeu é estabelecido, é culto, é inteligente. Olha a lista dos prêmios nobres que aconteceram, a maioria de judeus, porque Deus é com eles. Ah, só tem areia? Ah, ok. Ele pega areia e transforma em chip para computador. Eles põem a mão e prosperam. E quando nós saímos de uma situação de sufoco, normalmente
cada um vai cuidar da sua própria vida. Quando nós estamos saindo, porque o lugar não nos serve, usando como cativeiro, seja o que for, a gente sai feliz. Só que nós vamos enfrentar o dia a dia. Nosso dia a dia é comum. Digo, nosso dia a dia é comum. Jesus não fica no barco o tempo todo. Ele está no barco na hora que a gente está afogando, mas na hora que resolver, ele sai do barco. Então, esses momentos de glória, eles não serão momentos do nosso dia a dia. Nosso dia a dia vai ser normal. Nós é que vamos buscar. Nós é que vamos construir. Na nossa decisão. Como diz o Filipe, o DNA da igreja é o DNA de Atos 2, de 42 a 47, aquilo. Ali a igreja, eu quero voltar à igreja primitiva. Não, não pode um adulto querer voltar a ser criança. Eu não posso querer voltar a ser um bebê. Não, eu não tenho que voltar. Eu tenho que viver o DNA que eu tenho. E meu DNA é comunhão um com o outro, comendo junto, em alegria. E o Espírito Santo traz. Não tem na Bíblia evangelismo. Tem na Bíblia testemunha. Sejam minha testemunha. Não tem, vai evangelizar, vai fazer campanha evangelista. Não tem na Bíblia. A gente pode fazer inteligente, vamos fazer. Mas se nós vivermos ipsis literis, a palavra de Deus, Deus manda. Deus manda. Aí avivamento, mais ainda, no avivamento você tem que se esconder de tanto trabalho que você vai ter. É viver o DNA de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento. Primeiro, que a segunda casa não é um lugar melhorado de onde eu saí. Porque se eu não tiver esse entendimento, vai chegar uma hora, vamos imaginar que aqui é o nosso lugar definitivo. Hoje, maravilha. As crianças já hoje já duas tiveram um probleminha. Amanhã depois aparece um grilo, um negócio. Eu não estou achando legal que não. Cadê a tela LED? Tá ruim o negócio aí. Cadê o... E Deus vai falar, está com saudade da primeira casa? A glória da última casa é maior do que a primeira. Todas as vezes que Deus fala conosco, Ele sabe que nós estamos no reino natural, mas Deus está nos fazendo entender o sobrenatural, porque não termina com a nossa existência, porque Deus é geracional. Deus não olha para o Nicolau, Deus está olhando para o filho, Deus está olhando para o neto e para os bisnetos. O projeto de Deus é ter uma família. E eu ainda vou morrer. Eu não acredito que eu vou morrer, mas se tiver que morrer, porque o projeto de Deus está olhando a geração, dos filhos. Isaías, que palavra linda. Eis aqui os filhos que me deste como sinal e maravilhas para Israel. Deus olha para a família. Então eu tenho que caminhar baseado em 1 Coríntios 13, 12. Eu tenho que estar olhando o sobrenatural. Hoje essa tenda está nos servindo, nós agora estamos com a cabeça livre, nós não estamos presos a muitas coisas, nós vamos nos ajustar, vamos tomar cuidado para não sermos sectaristas, vamos tomar cuidado porque a primeira tendência é nós somos os perfeitos, nós somos os melhores, nós somos livres. E às vezes quando falamos nós somos livres, nós estaremos presos a um dogma, estaremos presos a um sistema de homens. A vida cristã é o dia a dia se matando na cruz, morrendo na cruz, é carregando a cruz para nos matar a cada dia. Quem quer seguir-me a mim, morra a cada dia, pegue a sua cruz. A cruz não é imposta, Deus não põe cruz, eu pego a minha cruz e sigo. Glória a Deus! Quando nós chegamos em Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus vai citar Ageu. Ele diz assim, olha que ele já falou, todo Hebreus é a lei interpretada. Hebreus é o Levítico interpretado. Isso aqui é superior. Moisés, Cristo é superior. Arão, Cristo é superior. Sacrifício era temporário. Hebreus é maravilhoso. Hebreus é o equilíbrio para quem quer judaizar. Então Hebreus é um equilíbrio para mim. Eu amo Israel. Gosto de tudo de Israel. De vez em quando tem que pegar Hebreus e Gálatas. Fica aí, equilibra. Senão você vai para o outro lado. É fácil. Eu tive que
desfazendo meus quipazinhos. Mas na festa pode, até para simbolicamente, eu andava de talite, tenho meu talite guardadinho, mas ultimamente meu talite eu estou usando. Porque pode influenciar e a pessoa achar que tem um milagre no talite. Depois que eu vi um livro escrito, e respeito quem escreveu, e pega aquele texto, a cura está debaixo das suas asas. Essa pessoa queria que com o talite, mas eu não vou discutir, cada um tem a sua experiência, mas eu tomo meu cuidado para não puxar a atenção para algo e tirar de Cristo. Então, Hebreus capítulo 12 diz, verso 25, cuidado, interrogação, exclamação, cuidado. Já falou na galeria dos heróis, do Antigo Testamento, capítulo 11, Hebreus 12, aí entra fé, aí é tremendo. E aqui fala no versículo 25, cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então nós chegamos no tempo dos abalos, porque os abalos vão envolver todas as nações. Oh, eu amo isso. Eu esperei isso. Os abalos de Deus. Os abalos de Deus. Mas o abalo de Deus não é uma guerra de uma nação contra a outra. Os abalos de Deus, a natureza vai ser afetada. Esse calorão de 48 graus é abalo. As calotas polares derretendo. Muitas cidades irão desaparecer em poucos anos. Cidades litorâneas. Essa catástrofe que nós sofremos aqui, não é somente por causa dos esgotos, não, choveu demais. Choveu demais, eu cheguei. Tinha vindo a Porto Alegre antes do que aconteceu esse ano passado. E o motorista me mostrava, pastor, olha, pastor não, senhor, olha a água. Meu Deus, esse comércio todo fechado, ninguém quer, não vende nem aluga. Meu Deus do céu, isso não é normal. A natureza, Romanos 8, a natureza se manifesta, a natureza geme, até que se manifeste os filhos de Deus. A natureza toda geme. Quando se fala em restauração, Deus está restaurando, como eu falei ontem, Atos 3:21, não é restaurando a igreja. Deus, o processo de restauração é do universo. É do universo. Porque com a queda de Lúcifer e seus anjos, todo o universo, toda a criação foi abalada. Vestígios de água em Marte, vestígios de água na Lua. Para onde foi? Foi para o dilúvio? Não sei. Eu posso elucubrar, não posso afirmar. Mas eu sei que tudo foi estragado. Os melhores rios. O mundo teve que se inclinar para congelar, porque aquela água não podia voltar, que não dava sustentação. Por isso que no Salmo 104 fala, Deus, ele levantou as montanhas e deu ordem, abaixou os vales e deu ordem para o mar, e não passe para a terra. Porque esse planeta tem 3/4 partes de água, toda essa água cobriria-nos. Só não cobre porque Deus segura, Deus deu ordens. Mas por causa da iniquidade, as coisas estão perdendo toda a ordem. Aí por que Deus não faz nada? Porque está conosco. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quando Satanás fala com Jesus, tudo isso é meu. Como? Não foi Deus que criou? Sim, mas Deus criou e deu para Adão, para o homem, e o homem entregou para Satanás. Jesus buscou, na hora que ele morre, sem culpa, é o golpe de mestre de Deus, porque Jesus fala em João 14:30, o príncipe deste mundo vem aí, mas ele nada tem em mim. Jesus não poderia morrer, porque ele não tinha pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus não tinha pecado, ele não poderia morrer. Se os príncipes deste mundo soubessem, não teriam matado Jesus. Por isso que Colossenses 2 diz que Jesus não foi para a cruz. Houve aquela festa de demônios no céu, a princípio,
aquela escuridão que a ciência não consegue ver, um eclipse naquele período, ali eram demônios festejando. Só que ali Jesus na cruz expôs todos os demônios à vergonha, morrendo na cruz em nosso lugar, mostrando o plano de Deus e derrotou Satanás com seus demônios. Glória a Deus! Aleluia! Agora, eu quero entender o que é isso. A glória da segunda casa, em cima de uma rocha. Isso é o arquétipo do céu. O que está acontecendo? Agora começa a aparecer um monte de segunda casa. Meu Deus, parece que todo mundo fala igual. Eu nunca vi uma criança chamada Gael. E agora, eu vi na minha igreja não, na igreja que eu pastorei, que é de Jesus, alguém lá, um casal, Gael. Gael é o Redentor. E que nome bonito, mas eu sei. Casal maravilhoso. E achou essa palavra, eu falei, mas ela achou que ela fez hebraico. Mas o outro na rua, eu pensei, Gael. Agora tem um casal, um milagre. A moça não podia ter filhos, eu não sei explicar, mas, sabe, coração, uma série de coisas. O médico não deixava, ela nem dança essas festas da igreja. Eu falei, ó, você vai dançar, você não vai dançar não. Aí vai sobrar para mim. Vou só fazer na festa dos tabernáculos, não podia ter filho, casou, e aí ficou grávida. Não sei como. O que eles fizeram para engravidar, mas engravidou. Contar piada assim, não entendo. Ele engravidou, agora ficou a equipe médica em cima, dia a dia. A criança nasceu, graças a Deus, podia morrer os dois, semana retrasada. E o nome da criança é Ravi. É Davi? Não, Ravi. Como você acha? Ravi. Eu já vi outras famílias, Ravi. Eu falei, Deus, não sei o que é isso. Deus começa a trazer a revelação. E as pessoas começam a captar o pulsar do coração de Deus. O que não podemos é brincar e baratear. Assim é a segunda casa. A segunda casa não pode ser apenas um nome ilustrativo. Não pode. Por quê? Porque o nome na Bíblia fala do seu destino profético. Isso aqui é bom e é perigoso. Porque você está assumindo uma investidura como um pelotão de elite. Porque Deus tem misericórdia de todos. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mas eu estou bem legal, eu estou quase legal. Você é responsável por aquilo que foi colocado nas suas mãos. Mesmo eu falei, quando Deus me disse, você nunca mais entregue aos outros o que eu confiei a você. Eu passei anos sabendo que eu tinha sido perdoado por Deus, mas eu chorava, porque o ministério que Ele me deu tanta pressão, eu com crianças pequenas, com medo, eu renunciei para que outros pegassem. Eu não podia ter feito aquilo, eu tinha que aguentar até o fim. E talvez eu saísse, mas teria que ser na hora de Deus. Não podia ser do meu jeito, porque eu não posso manipular o que não me pertence, principalmente pertencendo a Deus. Então, quando nós entramos numa investidura dessa, e não é nem em português, é em inglês ainda, que é a língua universal. É mais complicado ainda. Oh, meu Deus, se fosse hebraico, não tem hebraico, teria que ser mesmo em inglês. Porque é o dom redentivo da Inglaterra é a língua, o dom redentivo do Brasil é a alegria. Então, como a língua universal, até nos países que não gostam dos americanos nem dos ingleses, todo mundo tem que aprender inglês, tinha que ser second house. É difícil de falar. Meu pai, vamos te convidando para pregar. Eu falei, onde, filho? Na second house. Como é que é, filho? Second house. Ou não pode falar o D, não pode falar o E, o inglês é enrolado, né? Agora, ao entrar nessa investidura, para quê? Vou caminhando para o final agora. Vamos para Amós capítulo 9, verso 11. Naquele dia, a tenda caída de Davi, naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi.
consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei, para que seja como no passado. Antes de continuar, o que era a tenda de Davi? A tenda de Davi não era o tabernáculo de Moisés, que era muito bonito. O tabernáculo de Moisés era muito bonito. Não era o templo de Salomão, que era uma das maravilhas do mundo antigo. O tabernáculo de Davi era 4 pau, uma lona e a árvore. E Davi pegou um segredo. Deus disse: eu habito no meio dos louvores. Davi falou: ah, é? Então Davi criou corais, conjuntos, que por uns dizem, a história diz, a Bíblia não garante isso, ou foram 20 anos, ou foram 40 anos, que houve louvor ininterrupto para Deus. Então Davi falou: já que você mora no meio do louvor, vamos cantar direto. E ele ia revelando e revezando os corais. E isso é o que Deus quer: adoração, adoração, adoração. Adoração é a arma mais poderosa para a guerra espiritual. Se você está numa batalha e não sabe como fazer, adora. O diabo não aguenta, adora. Adora, recita salmo, começa a cantar, né? Canta, que o bicho corre. Fica preocupado em alguma chave mágica, com as orações assim, decoradas, não funciona não. Adora, adorar, você adora, vai escurecer em volta, mas do teu lado vai ter uma luz, te protegerá. O tabernáculo caído de Davi era adoração. Mas vamos continuar. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Agora já não é mais Israel. O meu povo vai conquistar o que resta de Edom e as nações. Brasil, China, Inglaterra, todos. Olha só. Declara o Senhor que realizará essas coisas. Dias virão, na minha Bíblia está até entre aspas, dias virão, para destacar, declara o Senhor. E aqui agora preste atenção. Preste atenção. O que ceifa continuará até o tempo de arar. Presta atenção. E o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá todas as colinas. Impossível. Humanamente é impossível. Quando eu falei sobre os ciclos de Deus, eu pensei que ia dar tempo para falar que Deus trabalha com um ciclo que é plantio, primícias e colheita. Planta no começo do ano, depois na Páscoa, no Pêssar, já começa a contagem de Omer, 49 dias já as primícias. Quando chega no 50º dia, que é Shavuot, é o plural de Shavuá, é o plural de semana, no ano 50, jubileu, eles levantam uma parte das primícias. Porque a colheita vai ser no final em Tabernáculos. A igreja nasce, como a gente crê e vê, porque igreja na realidade, congregação, aquele povo do deserto era igreja. Era congregação, Querrilá, é a assembleia do grego eclésia. Mas o Jesus, a igreja de Jesus, a igreja começa em Atos 2, em Pentecostes. Pentecostes levantaram 3.000 salvos. Aqueles 3.000 salvos são primícias, são os primeiros frutos, porque a grande colheita vai acontecer em Tabernáculos. Então Deus, ele respeita o princípio de plantio e colheita. São os tempos. Só que nos últimos tempos, aí entra o sobrenatural. Aqui quebra a lógica grega. Entra o sobrenatural. A mesma pessoa que está plantando, está colhendo. E o que está pisando uva, transformando em vinho, já está jogando outra semente. Está dizendo que nós entraremos no tempo de aceleração, um tempo do sobrenatural, um tempo de milagres, e as pedras estão clamando, a inteligência artificial, o chat GPT-4, em 2029 a tecnologia 6G vai ficar ilimitada. Nós não temos noção do que vai acontecer nos próximos anos. Se fosse o Nicolau,
de 10, 15 anos atrás, ia dizer que apareceu o anticristo dia tal. Alguma coisa nesse sentido. Respeite quem está assim. Porque a revelação é progressiva. Ah, mas você um dia falou. Falei, mas já mudei. Já penso diferente. Já há uns 10 anos que eu falo, gente, desmancha a mala, que eu estou achando que ninguém vai embora não, viu? Não é possível que Deus treinou a gente, todos nós, para na hora de pegar fogo, a gente sai daqui, quem é que vai? Ah, vai aparecer 2 testemunhas. Bom, a igreja por 2000 anos não ganhou o mundo. 2 testemunhas vão ganhar, tá algo esquisito. Desmancha a mala, que eu acho melhor, que eu estou achando que ninguém vai embora. E já passou, já não deu nada. O que vai dar é o seguinte: nós vamos entrar num tempo de aceleração. Glória a Deus. O que isso significa? Nós estamos nos aproximando do reino, da casa grande e maravilhosa. Nenhum homem é capaz de edificar. Salomão fala, quem sou eu? Segundo Crônicas 2, edificar uma casa. Quem sou eu? Mande-me peritos. A casa grande e maravilhosa é composta por peritos. Aqueles peritos, Auliabe, Bazelel, que receberam dons para fazer a casa. Deus está dando dons a todos nós. E não é para ser pastor, não. Não é para ser pastor, nem apóstolo. Deus escolhe uns, outros. Nós vamos operar cada um no dom, cada um na graça que recebeu. E tem que ser bom. Não há tempo agora para mediocridade. Agora você tem que ser bom. Você tem que ser o melhor. Você tem que extrair a excelência de dentro de você. Ah, vou esperar Deus. Não, Ele já deu tudo que tinha que dar. Você vai ter que buscar. Vai batalhar. Porque Ele vai nos colocar em posições de governo. Porque Ele nos escolheu para sermos reino e sacerdotes. E se vocês receberem essa unção, essa visão, antevisão da casa grande e maravilhosa, do segundo templo, é porque está se aproximando. E mais ainda, nós fomos escolhidos para sermos os trabalhadores da última hora. Aleluia! Deus abençoe. Oh, aleluia!